Olá pessoal, vamos para a segunda parte da nossa aula sobre verificações de estado limite de serviço, ou mais propriamente, como é que nós procedemos com uma verificação de estado limite de serviço. Na aula passada, no vídeo passado, eu apresentei para vocês que estado limite de serviço significa uma situação em que você tem que verificar a adequação da estrutura com relação à funcionalidade dela, com relação ao desempenho dela em situação de serviço. E aí, quando a gente usa esse termo em situação de serviço, a gente está se referindo ao nível das ações que atuam na estrutura, tá? Então, quando nós fazemos aqui uma verificação do estado limite de serviço, nós estamos nos referindo a situações de combinação de ações em que a estrutura vai ter, né, durante boa parte da sua vida útil. E aí a gente apresentou as combinações quase permanentes, as combinações frequentes e as combinações raras, né? Combinações raras, tá? Então, na aula de hoje nós vamos apresentar como é que nós fazemos a verificação dos deslocamentos máximos quando a gente vai verificando estado limite de serviço de deformação excessiva, né? De deformação excessiva de um elemento estrutural. Obviamente que existem outros estados limites de serviço. Peço que vocês consultem na NBR 8800, tá? Consultem na NBR 8800 quais são os estados limites de serviço que nós podemos ter em estruturas de aço, mas aqui a gente vai tratar somente dos estados limites de serviço em se tratando de deformação excessiva. Então, imagine aqui essa viga de piso, né? Essa viga de piso aqui dessa nossa edificação, ou essa treliça aqui de cobertura da nossa edificação. Quando nós dimensionamos elas no estado limite último, nós apenas estamos preocupados, né? Na verdade não é apenas, porque é uma preocupação grande, nós nos preocupamos com a resistência desse elemento estrutural, né? Lá no estado limite último, e aí nós asseguramos que a resistência de cálculo, né? Aliás, as resistências de cálculo sejam maiores do que as solicitações de cálculo. Isso no estado limite último. Quando a gente vai para o estado limite de serviço de deformação excessiva, explicitamente, né, nós temos que verificar se as deformações que essa treliça vai sofrer não serão exageradas a ponto de, por exemplo, provocar empossamento, né, das águas pluviais aqui na cobertura, ou no caso da viga de piso, se a deformação excessiva dela não pode provocar, por exemplo, fissuração em elementos de vedação, né? Ou então desconforto do usuário, já que se trata de uma viga de piso, tá? Então, lá na NBR 8800, vocês vão encontrar no anexo, explicitamente no anexo C, vocês vão encontrar a tabela C.1, que trata de deslocamentos máximos. Essa tabela, ela está lá na página 117, tá bom? 117. Peço que vocês consultem ela. Nessa tabela, basicamente na linha 4, né? Ela tem ali, na linha 3 e na linha 4, ela tem ali vigas de cobertura e vigas de piso. Então, quando a gente pensa em vigas de piso, né, em vigas de piso, pensando apenas no aspecto sensorial, né, de aceitabilidade sensorial, a norma coloca que o deslocamento máximo é de L sobre 350. L sobre 350. Então, se a gente pegar aqui uma viga biapoiada, em que o vão teórico dela é o meu L, né, o vão teórico dessa viga é o meu L, a flecha máxima que eu poderia ter no meio do vão seria L sobre 350. Ou seja, essa nossa viguinha aqui, ó, essa nossa viguinha
Se eu supor que ela tem aqui 8 metros, por exemplo, 8 metros, a deformação máxima que ela poderia ter no meio do vão, tá? No meio do vão, seria de 800 centímetros, que é o vão, né? 8 metros, dividido por 350, daria 2,29 centímetros. Esse aqui seria o deslocamento limite que eu poderia ter, 2,29 centímetros. Isso pensando nessa viga aqui com 8 metros de vão. Percebam que esses limites que a norma impõe para vigas de piso, eles têm aqui implicitamente o valor do vão teórico da nossa viga. Mas não importa, né, se a nossa viga está biapoiada, se ela possui engaste em uma das extremidades, não importa as vinculações em que ela tem nas suas extremidades, importa somente o comprimento dela. Então, pensando aqui nesse elemento estrutural em si, ó, não importando se essa ligação com esse pilar aqui fosse engastada, já que tem continuidade com outra viga, né? E se a ligação com esse pilar também for engastada, não importando isso, o meu L vai ser o comprimento do elemento estrutural entre apoios, né? Entre apoios. E aí, portanto, meu deslocamento máximo aqui, né? Meu deslocamento máximo seria de 2,29 centímetros. Então, isso aqui para vigas de piso. Quando se trata de vigas de cobertura, a norma lá na terceira linha, né, que trata de vigas de cobertura, ela coloca o limite de L sobre 250. Nesse galpão aqui que eu estou apresentando, nessa edificação que eu estou apresentando aqui, nós não temos vigas de cobertura, nós temos uma treliça de cobertura, né, uma treliça de cobertura. E aí nós podemos associar a nossa treliça, né, fazer uma equivalência, e dizer que ela se comporta como se comporta, né, em termos limites, como se fosse uma viga treliçada, ou seja, uma viga de cobertura. Então, supondo que aqui o comprimento total dessa treliça seja de 30 metros, né, ou seja, o vão teórico dela é de 30 metros, então o deslocamento limite que eu teria seria de 3.000 centímetros dividido por 250, né? 3.000 centímetros dividido por 250, daria aproximadamente 12, aliás, daria cravado 12 centímetros, né? Seria uma flecha bem grande, mas isso pensando apenas, né? Pensando apenas no aspecto sensorial, Quando a gente vai para outros aspectos, né? Com relação à deformação máxima permitida, aí esses valores podem ser mais restritivos, né? Podem ser mais restritivos, como a gente vai ver. Por exemplo, na quinta linha, né? Em vigas que suportam pilares, a flecha máxima é de L sobre 500. E aí a norma coloca na sua nota de rodapé letra H, né, nessa tabela C.1, tá? Peço que vocês recorram a ela, tabela C.1, na página 117 da norma, ela coloca lá na nota de rodapé letra H, que caso haja paredes de alvenaria sobre ou sob uma viga solidarizadas com essa, o deslocamento vertical também não deve exceder 15 milímetros. Então, para essa nossa viga aqui, ó, se eu tiver alvenaria sob ela, né, ou sobre ela, ela não pode apresentar flechas máximas de 15 milímetros adicionalmente, né? A gente já tinha outro critério que era L sobre 350 por causa da aceitabilidade sensorial. E ainda temos outro critério que é 15 milímetros, em caso de vigas que suportam pilares ou existam paredes, tá? Vejam só, quando a gente vai fazer uma verificação de uma viga com relação à flecha excessiva dela, né, com relação ao comportamento dela em serviço, se for apenas um aspecto sensorial, né, um aspecto visual, a gente viu na aula passada que nós podemos utilizar combinações
quase permanentes, né? Combinações quase permanentes que tem ali grande probabilidade de ocorrência na minha edificação. Mas se a minha viga tem uma alvenaria sobre ela ou sobre ela, e aí, portanto, se ela se deformar excessivamente, ela vai provocar um dano a um elemento estrutural, certo? Ela vai provocar ali um dano a um elemento estrutural. Então, o que é que acontece? A gente tem que utilizar combinações raras. Em se tratando aqui da minha cobertura, né? Em se tratando da minha cobertura, se essa treliça se deformar excessivamente, possivelmente ela, pensando aqui de maneira grosseira, possivelmente ela não vai provocar nenhum dano a nenhum elemento estrutural ou não estrutural. Mas as deformações excessivas da treliça podem provocar empoçamento de água na cobertura, né? Empoçamento de água na cobertura. E aí provocar um desconforto do ponto de vista da funcionalidade da cobertura em si. Então, seria adequado, por exemplo, que na verificação das coberturas em geral, a gente utilizasse combinações frequentes, né? Combinações frequentes. Então, percebam que dependendo da situação que eu estou analisando, né? Do tipo de dano que eu estou analisando na minha edificação, no meu elemento estrutural, eu posso utilizar combinações quase permanentes, combinações frequentes ou combinações raras. Obviamente que a NBR 8800 ela não especifica, e na maioria dos casos, ela não especifica qual combinação de ações a gente deve utilizar para cada caso. Mas aí cabe ao engenheiro o bom senso de analisar qual combinação de ações ele deve utilizar do ponto de vista da segurança estrutural e também da economia, né? Para que a gente não exagere nas ações em problemas mais simples também. Tá? Então, peço que vocês consultem o anexo C da NBR 8800 e aí logo no início, né, desse anexo, a norma coloca que esses valores que constam na tabela C.1 são valores máximos, né, requeridos para os deslocamentos verticais e horizontais, certo? Que são valores empíricos e servem apenas para comparação com os resultados da análise estrutural, tá? São valores empíricos que vão balizar a gente nas nossas verificações. Então, tá aqui a tabela C.1. Nós temos aqui, ó, para vigas de piso, a flecha máxima L sobre 350. Se a gente tiver alvenaria sobre essa viga, aí a gente vai lá para a nota de rodapé da letra H. E aí essa flecha deve ser restringida a 15 milímetros. Ah, são vigas de cobertura que eu estou analisando, por exemplo, uma treliça de cobertura. Aí cai o mesmo caso. Se essa viga de cobertura tiver uma alvenaria sob ela, aí a gente restringe a 15 milímetros. Lembrando que essas flechas máximas que a gente vai obter, né, elas devem ser obtidas por meio de uma análise estrutural do nosso elemento, seja uma treliça, seja um pórtico, seja uma viga, de tal maneira a considerar as ações que vocês obtiveram de acordo com as combinações de ações em serviço, certo? Segundo uma daquelas 3 combinações de ações. Tá? Vamos aqui, ó. Imagine que eu estou analisando aqui essa viga de piso, uma viga de piso, certo? Viga de piso. E aí, sobre ela eu tenho uma alvenaria, certo? Tem uma alvenaria. O meu L aqui seja de 8 metros, por exemplo. Pelo que eu vi ali na tabela, o meu L limite, certo? O meu delta limite seria L sobre 350, por se tratar de uma viga de piso. Em que L é o vão teórico da minha viga, não importando se nas extremidades dela ela possui aqui um engaste
ou se em outra vinculação ela possui aqui, por exemplo, um apoio do segundo gênero. Não importa os vínculos que ela tem nas extremidades, o que importa é o vão teórico da nossa viga. No caso de vigas apoiadas nas duas extremidades, o vão teórico é o próprio comprimento de eixo, né? De eixo a eixo de elemento estrutural que serve de apoio para a nossa viga. Como ela tem uma alvenaria sobre ela, então eu tenho que acrescentar um novo critério que é 15 milímetros, tá? Se o meu L aqui for de 800 centímetros, então o meu delta limite, na verdade é o menor valor entre, vai ser o menor valor entre 800 centímetros divididos por 350 ou 15 milímetros, tá? 15 milímetros. Então, 800 dividido por 350, a gente já tinha feito anteriormente, dá 2,29 centímetros ou 1,5 centímetros. Obviamente que o menor valor entre os dois, né? O menor valor entre os dois é 15 milímetros. Só que aí vocês têm que se atentar para o seguinte fato. Essa verificação aqui, ó, essa verificação, se a gente tem alvenaria sobre a nossa viga, então é porque eu estou me preocupando com um dano a um elemento não estrutural, ou seja, um dano irreversível. Então, nessa situação de análise de verificação do estado limite de serviço, eu tenho que obrigatoriamente utilizar aqui uma combinação rara de ações, tá? Ah, professor, e se eu não tivesse alvenaria sobre a minha viga? Bom, se eu não tivesse alvenaria sobre a minha viga, então eu teria que me preocupar apenas com o aspecto sensorial. E aí a minha flecha limite seria de 2,29 centímetros. E aí pensando apenas no aspecto sensorial, né? Apenas no aspecto sensorial, a minha flecha limite seria 2,29 centímetros e eu utilizaria uma combinação quase permanente, tá? Uma combinação quase permanente. Ah, professor, sobre a minha viga está atuando ali um equipamento muito sensível, né? Muito sensível. E aí a minha viga não pode sofrer grandes flechas, porque se ela sofrer grandes flechas, esse meu equipamento vai parar de funcionar. Então, nessa situação, você deve utilizar uma combinação frequente, tá? Isso eu estou chutando aqui possíveis situações que a gente possa ter, tá? Situações que a gente possa ter. E aí, esses aqui seriam os limites de flecha, tá? Que a gente poderia ter dos nossos problemas. Trouxe aqui outro caso que é de uma viga engastada com a outra extremidade em balanço, tá? Então vejam só, essa extremidade da minha viga aqui, ó, ela está engastada, ela possui aqui uma chapa de topo, tá? Essa chapa de topo ela é soldada no nosso perfil em fábrica de tal maneira a ela ser conectada à mesa do nosso pilar por meio de parafusos, né? Por meio de parafusos. E aí o vão aqui do eixo desse pilar até a extremidade em balanço da nossa viga é L. Na tabelinha C.1, esse L aqui, ó, no caso de vigas em balanço, tá? No caso de vigas em balanço, esse nosso L é 2 vezes o L que está aqui no desenho. Então, se esse comprimento em balanço aqui é de, sei lá, vamos chutar aqui um valor, 300 centímetros, então o meu delta limite, supondo apenas o aspecto sensorial, seria o meu L asterisco sobre 350. Isso pensando que seja uma viga de piso. Quem é meu L asterisco? É 2 vezes L, ou seja, 2 vezes 300 centímetros. O meu L asterisco seria 600 centímetros. Então, 600 centímetros sobre 350. Então, o meu delta limite seria de 600 sobre 350, 1,71
1,71 centímetros. Então tomem cuidado com esses casos de vigas em balanço, em que o meu L lá da tabela C.1 é 2 vezes o comprimento da nossa viga do eixo do elemento estrutural que serve de apoio até a extremidade em balanço, tá bom? Tomem cuidado com esse pequeno detalhe, que eu acho que inclusive ele consta, né? Ele consta nas explicações da tabela C.1 no anexo C. No anexo C, a norma deve citar esse caso, tá bom? Em alguns casos em que a gente está fazendo verificação de flechas em vigas, pode acontecer o seguinte: estou verificando a flecha máxima de uma viga e aí percebi, né, que a flecha máxima que a minha viga possui é maior do que o valor limite que a norma impõe. Tá? No caso, quando isso aqui acontece, a minha verificação de deformação excessiva não foi atendida. Aí a gente pode recorrer ao que a gente chama de contraflecha. Contraflecha nada mais é do que você impor uma deformação artificialmente na sua viga, no sentido contrário às ações gravitacionais, né? No sentido gravitacional que foram impostas a ela. E aí dessa maneira, após a aplicação das ações, de acordo com a combinação de ações que você está propondo, a sua viga aparentemente vai mostrar uma flecha menor do que a que foi calculada, né? Parece mágica, mas vamos ver aqui, ó. A deformação total da nossa viga, né? A deformação total da nossa viga é composta pela parcela da deformação devido às cargas permanentes, mais a parcela da deformação devido às cargas variáveis. Então tá aqui, ó, eu tenho uma parcela da deformação devido à carga permanente e a parcela da deformação devido às ações variáveis da minha estrutura. Se eu somar essas duas parcelas, seguindo ali a minha combinação de ações, eu vou obter a minha flecha total na minha viga. E aí, o que eu estou dizendo aqui é que essa flecha total, a princípio, ela é maior do que a minha flecha limite. Então, eu vou usar um artifício, né, na minha construção, que é aplicar uma contraflecha, ou seja, eu vou aplicar uma deformação na minha viga no ato da fabricação dela, né, no ato da fabricação, de maneira que ela tenha uma deformação prévia no sentido contrário, que é a minha deformação por contraflecha. Ou seja, a minha viga teria ali um arqueamento no sentido contrário ao arqueamento provocado pelas ações gravitacionais. Então, essa minha contraflecha, essa minha flecha aqui, ó, essa minha contraflecha, ela seria aplicada em fábrica, ou seja, o meu perfil viria ali de fábrica levemente arqueado para cima. E aí, quando eu aplicar o carregamento na minha viga, certo? A deformação total que ela vai sofrer vai ser a deformação por causa da parcela permanente das ações, a deformação por causa da parcela variável das ações, menos a contraflecha que foi executada. Obviamente que essa contraflecha, né, ela vai ser arbitrariamente escolhida de tal maneira que essa flecha total aqui, ó, seja menor do que a flecha limite. Mas essa arbitrariedade da contraflecha tem que seguir recomendações não só da norma, como também recomendações construtivas. Com relação à norma, a NBR 8800, a norma coloca que essas contraflechas não podem ser maiores do que a parcela da deformação provocada pelas ações permanentes, né? Por causa das ações permanentes. Também não é interessante que a gente aplique contraflechas de grande magnitude, porque elas são de difícil execução, né? Então, lá na fábrica, o que vai acontecer, eu estou trazendo aqui um exemplo lá do livro do professor Facuri. O que vai acontecer é que eles vão colocar o perfil, pensando aqui no perfil em I, por exemplo, de uma viga, eles vão colocar esse perfil em um quadro, né? Um quadro de reação, aplicar uma carga nele, de tal maneira que ele apresente deformações plásticas, né, irreversíveis.
E aí essa flecha que o perfil vai ter, vai ser a nossa contraflecha. E aí, obviamente que essa figura aqui está exagerada, porque isso aqui é uma imagem de um perfil depois que sofreu calandragem, né? Ou seja, é um perfil curvo com outra finalidade, não com contraflecha, mas é apenas para ilustrar que a gente pode aplicar curvaturas no perfil de tal maneira a ele apresentar uma contraflecha, né? Uma contraflecha. E aí, essa contraflecha vai reduzir as deformações totais aparentes, tá? Não quer dizer que a sua estrutura vai se deformar menos. Não, a sua viga vai apresentar a mesma deformação. O que acontece é que, aparentemente, em relação à posição horizontal dela, né, em relação ao eixo horizontal dela, ela vai aparentar ter uma menor deformação, tá? Então, apenas é um artifício, né, de fabricação do perfil, né, e de cálculo, consequentemente, para que a gente atenda a algumas situações de verificação de estado limite de serviço de deformação excessiva. Nas próximas aulas, nos próximos vídeos, aliás, eu vou tratar com vocês de 2 exemplos com relação à verificação de estado limite de serviço de deformação excessiva. Nós teremos aqui o exemplo 1, que trata aqui da verificação de uma viga pertencente a um mezanino, e teremos o exemplo 2, tá? O exemplo 2, que trata aqui da verificação da deformação máxima na extremidade daquela nossa treliça de cobertura em balanço, tá bom? Então, fiquem com Deus, revisem os conceitos, né? Revisem a literatura, leiam a literatura e se aprofundem. Abraço e fiquem com Deus.